Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos deixar nosso corpo suave. Feche os olhos. Relaxa a cabeça. Relaxa o rosto. Solte os maxilares. Vamos suavizar mais e mais nosso corpo. Vamos deixá-lo tranquilo e sereno. Nosso corpo suave. Nosso corpo relaxado. Nosso corpo tranquilo. Nosso corpo bem relaxado. Nosso corpo bem sereno. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos agora ler a Bíblia Sagrada, um capítulo de São Marcos. A questão do tributo, em que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiram dele. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Agora vamos nos suavizar. Vamos pedir a Deus que a força bendita venha para nós, venha nos auxiliar, venha nos iluminar para sempre. E que Jesus nos abençoe. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, colocando nela um remédio para a nossa cura, para a nossa libertação. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. É um remédio que tomamos, que nos cura, nos alivia, que nos dá paz, saúde, vigor. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos deixar nosso corpo suave. Feche os olhos. Relaxa a cabeça. Relaxa o rosto. Solte os maxilares.
Vamos suavizar mais e mais nosso corpo. Vamos deixá-lo tranquilo e sereno. Nosso corpo suave, nosso corpo relaxado, nosso corpo tranquilo, nosso corpo bem relaxado. Nosso corpo bem sereno. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos agora ler a Bíblia Sagrada, um capítulo de São Marcos. A questão do tributo, que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiram dele. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Agora vamos nos suavizar, vamos pedir a Deus que a força bendita venha para nós, venha nos auxiliar, venha nos iluminar para sempre. E que Jesus nos abençoe. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, colocando nela um remédio para a nossa cura, para a nossa libertação. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. É um remédio que tomamos, que nos cura, nos alivia, que nos dá paz, saúde, vigor. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos deixar nosso corpo suave. Feche os olhos. Relaxa a cabeça. Relaxa o rosto. Solte os maxilares. Vamos suavizar mais e mais nosso corpo. Vamos deixá-lo tranquilo e sereno. Nosso corpo suave, nosso corpo relaxado, nosso
corpo tranquilo, nosso corpo bem relaxado, nosso corpo bem sereno. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agora ler a Bíblia Sagrada, no capítulo de São Marcos. A questão do tributo, em que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiram dele. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Agora vamos nos suavizar, vamos pedir a Deus que a força bendita venha para nós, venha nos auxiliar, venha nos iluminar para sempre. E que Jesus nos abençoe. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, colocando nela um remédio para a nossa cura, para a nossa libertação. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. É um remédio que tomamos, que nos cura, nos alivia, que nos dá paz, saúde, vigor. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos deixar nosso corpo suave. Feche os olhos. Relaxa a cabeça. Relaxa o rosto. Solte os maxilares. Vamos suavizar mais e mais nosso corpo. Vamos deixá-lo tranquilo e sereno. Nosso corpo suave, nosso corpo relaxado, nosso corpo tranquilo, nosso corpo bem relaxado. Nosso corpo bem sereno.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agora ler a Bíblia Sagrada, um capítulo de São Marcos. A questão do tributo, em que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiram dele. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Agora vamos nos suavizar, vamos pedir a Deus que a força bendita venha para nós, venha nos auxiliar, venha nos iluminar para sempre. E que Jesus nos abençoe. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, colocando nela um remédio para a nossa cura, para a nossa libertação. Que assim seja. Vamos beber a água bem devagar. É um remédio que tomamos, que nos cura, nos alivia, que nos dá paz, saúde, vigor. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos deixar nosso corpo suave. Feche os olhos. Relaxa a cabeça. Relaxa o rosto. Solte os maxilares. Vamos suavizar mais e mais nosso corpo. Vamos deixá-lo tranquilo e sereno. Nosso corpo suave, nosso corpo relaxado, nosso corpo tranquilo, nosso corpo bem relaxado. Nosso corpo bem sereno. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agora ler a Bíblia Sagrada, um capítulo de São Marcos.
questão do tributo, que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiram dele. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro.